Olá pessoal! Hoje vamos explorar algumas curiosidades incríveis sobre o Super Nintendo, um dos consoles mais icônicos da história dos videogames. Preparem-se para uma viagem nostálgica ao mundo dos 16 bits, relembrando jogos, polêmicas e muito mais. Se você foi criança ou adolescente nos anos 90, com certeza passou horas na frente da TV, jogando clássicos como Super Mario World, Donkey Kong Country e Street Fighter 2. Vamos lá! A história do Super Nintendo começa em terras nipônicas, um país conhecido por sua rica cultura e avanços tecnológicos. Em 21 de novembro de 1990, o console era lançado no Japão com o nome de Super Famicom. Este lançamento foi um marco na história dos videogames. Imaginem a expectativa: um console de 16 bits, sucedendo o lendário Famicom, o Nintendinho japonês. Os fãs estavam ansiosos para ver o que a Nintendo traria de novo. Era a promessa de gráficos revolucionários, jogos inovadores, e uma nova era para os videogames. A Nintendo prometia transformar a experiência de jogar. O Super Famicom fez um sucesso estrondoso no Japão, consolidando a Nintendo como uma gigante do mercado. As lojas estavam lotadas e os consoles esgotavam rapidamente. Em 1991, o Super Nintendo chegava aos Estados Unidos, trazendo a mesma empolgação e sucesso. No ano seguinte, desembarcava em terras brasileiras, em 1993, conquistando também os corações dos gamers brasileiros. A era do Super Nintendo estava apenas começando. Uma curiosidade interessante sobre o Super Nintendo é que o design do console não era o mesmo em todas as partes do mundo. No Japão, o Super Famicom tinha um design mais arredondado, com cores vibrantes e um ar mais futurista. Já nos Estados Unidos e na Europa, o console ganhou um visual mais sóbrio, com linhas retas e cores mais escuras. No Brasil, nós recebemos a versão americana do console, com o famoso botão roxo. Essas diferenças no design se estendiam também aos cartuchos dos jogos. O Super Nintendo foi um sucesso absoluto de vendas em todo o mundo. Lançado em 1990 no Japão e em 1991 na América do Norte, o console rapidamente conquistou o coração dos gamers. Ao longo de sua vida útil, o console vendeu mais de 49 milhões de unidades, um número impressionante para a época. Esse sucesso se deve, em grande parte, à sua biblioteca de jogos icônicos e à qualidade de seus gráficos e som. Para se ter uma ideia, o Super Nintendo competia diretamente com o Mega Drive, ou Sega Genesis nos Estados Unidos, da Sega. Essa rivalidade gerou uma verdadeira guerra dos consoles, com campanhas publicitárias agressivas e uma batalha constante por exclusividades de jogos. E essa disputa acirrada entre as duas gigantes moveu o mercado de games, impulsionando a inovação e a criatividade. As feiras de jogos da época eram verdadeiros campos de batalha, onde cada empresa tentava mostrar suas melhores inovações e conquistar o público. O console trazia inovações tecnológicas, como os gráficos em modo 7 e os chips especiais em alguns cartuchos, que permitiam gráficos tridimensionais. Esses avanços tecnológicos não só melhoraram a experiência de jogo, mas também abriram novas possibilidades para os desenvolvedores. Era a Nintendo mostrando que entendia de fazer videogame. Com personagens icônicos como Mario, Zelda e Donkey Kong, a empresa não só definiu uma era, mas também estabeleceu padrões que influenciam a indústria até hoje. E falando em jogos clássicos, vocês se lembram de qual foi o primeiro jogo lançado para o Super Nintendo? Isso mesmo, Super Mario World. Lançado junto com o console no Japão, Super Mario World apresentava gráficos coloridos, jogabilidade impecável e uma trilha sonora que até hoje é lembrada com carinho pelos fãs. A jornada de Mario e Luigi pela Dinosaur Land conquistou jogadores de todas as idades, apresentando novos personagens, como Yoshi, e mecânicas inovadoras. O Super Nintendo foi um dos primeiros consoles a incorporar uma técnica gráfica chamada Modo 7, que permitia criar efeitos de rotação e escalonamento de sprites.
Essa técnica possibilitou a criação de jogos de corrida com visuais inovadores, como F-Zero, que colocava o jogador em corridas futuristas, com gráficos impressionantes para a época. Outro exemplo marcante do uso do modo 7 foi no jogo Super Mario Kart, que utilizava a técnica para criar a ilusão de profundidade nas pistas. O modo 7 foi uma das grandes inovações do Super Nintendo, demonstrando o poder gráfico do console. Lembram que eu falei que alguns jogos do Super Nintendo tinham chips especiais em seus cartuchos? Esses chips permitiam que os jogos tivessem gráficos 3D, algo impensável para a época. Um dos exemplos mais famosos é o jogo Star Fox, que utilizava o chip Super FX para criar os gráficos poligonais das naves e cenários. O chip Super FX era uma revolução. Ele permitia que o Super Nintendo processasse gráficos 3D com uma qualidade impressionante para a época. Outros jogos, como o Stunt Race FX e Doom, também se beneficiaram da tecnologia dos chips especiais. Pode parecer bobagem hoje, mas o controle do Super Nintendo foi um marco na história dos videogames. Ele foi um dos primeiros a incluir botões de ombro. Isso mesmo, aqueles botões que hoje são padrão em qualquer controle, conhecidos como L e R, foram introduzidos no Super Nintendo. E essa simples adição mudou a forma como interagimos com os jogos. Jogos de luta como Street Fighter 2 se beneficiaram muito dessa inovação. Afinal, com os botões de ombro, era possível ter mais comandos disponíveis, tornando os jogos mais desafiadores e divertidos. A década de 90 foi marcada por uma das maiores rivalidades da história dos videogames Super Nintendo versus Sega Genesis. As duas empresas travaram uma batalha épica pelo domínio do mercado. O Super Nintendo apostava na qualidade de seus jogos, com gráficos coloridos e jogabilidade impecável. Já o Sega Genesis tinha como trunfo a velocidade de seu processador e jogos com uma pegada mais adulta. Enquanto a Nintendo tinha Mario, a Sega tinha Sonic. Enquanto o Super Nintendo tinha Donkey Kong Country, o Genesis tinha Mortal Kombat. Essa rivalidade, apesar de acirrada, foi muito importante para o mercado de games. O Super Nintendo, assim como outros consoles, teve seus periféricos curiosos e alguns até meio esquecidos pelo tempo. Esses acessórios, muitas vezes inovadores, trouxeram novas formas de jogar e interagir com os jogos. Quem se lembra do Super Scope, a famosa arminha do console? Este acessório era um dos mais icônicos da época. O Super Scope era um acessório que funcionava como uma arma de luz, permitindo aos jogadores atirarem alvos na tela. Similar à pistola do NES, o Super Scope oferecia uma experiência de jogo única e imersiva. Outro periférico curioso foi o Super Game Boy, um adaptador que permitia jogar cartuchos de Game Boy no Super Nintendo. Com ele, os jogadores podiam aproveitar a biblioteca de jogos do portátil na telona da TV, algo revolucionário na época. Era uma ótima maneira de aproveitar a biblioteca de jogos do portátil na telona da TV. Além disso, o Super Game Boy adicionava cores aos jogos originalmente em preto e branco. O Super Game Boy fez um relativo sucesso, permitindo que os jogadores desfrutassem de jogos como Pokémon Red e Blue com gráficos coloridos e em uma tela maior. Isso trouxe uma nova vida aos jogos de Game Boy, tornando-os ainda mais populares. Esses periféricos, embora não tão lembrados hoje em dia, foram parte importante da história dos videogames e mostraram a criatividade e inovação da indústria na época. Preparem-se para uma revelação bombástica. Vocês sabiam que o Super Nintendo quase teve um add-on de CD-ROM? É isso mesmo que vocês ouviram. No início dos anos 90, a Nintendo estava desenvolvendo, em parceria com a Sony, um acessório que permitiria ao Super Nintendo rodar jogos em CD. No entanto, a parceria entre a Nintendo e a Sony não deu certo. Desentendimentos sobre direitos autorais e royalties levaram ao cancelamento do projeto, que ficou conhecido como Nintendo PlayStation. Após o rompimento com a Nintendo, a Sony decidiu seguir sozinha com o projeto do console com CD-ROM, e assim nasceu o PlayStation. E aí, pessoal? Gostaram de relembrar algumas curiosidades sobre o Super Nintendo? Esse console incrível marcou época e deixou saudades nos corações de muitos jogadores. Deixe nos comentários qual a sua memória favorita com esse console. Até a próxima!